Você está assistindo a Santa Cruz TV. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar os sininhos da notificação para você receber os vídeos sempre. Santa Cruz TV, trabalhando para você. Empório Cosméticos, uma loja de produtos de beleza, tudo em produtos para o seu salão, para você profissional em cabelos e estética, depiladores, manicure e público em geral. Você encontra produtos de maquiagem e muito mais para a sua beleza. Empório Cosméticos, na rua Doutor Pedro Medeiros, 214, no centro de Santa Cruz. Fone 3291-3412. Organização Márcio e Aldileide. Boa tarde a todos. Em nome de Deus e de acordo com os termos da Lei Orgânica do município e com a contribuição do regimento interno desta casa, declaro aberto a presente sessão. Convido o primeiro secretário para fazer a chamada nominal dos senhores vereadores. Jadson René, Marco Celito, Dr. José Francisco, Jean Paraibano, João Vitor, Paulo César, Tarcísio das Horteiras que os fala, Renato Locutor, presente. Fábio Dias. Pronto, presente. Convido, no caso aqui, eu vou convidar, Caio, está o primeiro secretário, mas eu vou para fazer a leitura das matérias. O segundo secretário está primeiro. Convido o segundo secretário para fazer a leitura das matérias em pauta. Então, convido o primeiro secretário para fazer a leitura da matéria em pauta. Decreto Municipal número 1851, 25 de março de 2020. Declaro o estado de calamidade pública no município de Santa Cruz, RN, em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus Covid-19, com a repercussão perante o artigo 65 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, e das outras providências. Autor Executivo Municipal. Pronto, presidente. E convido o segundo secretário para fazer a leitura na íntegra da mensagem do prefeito Ivanildo Ferreira, à Câmara Municipal de Santa Cruz. Oi, aumenta aí um pouquinho, Messi, por favor. Oi, ao excelentíssimo senhor presidente, venho a esta Igreja Casa Legislativa, por poder intermediário de Vossa Excelência, submeter a sua elevada apreciação do Decreto Municipal de número 1851, de 25 de março de 2020, que declara o estado de calamidade pública do município de Santa Cruz em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, com a repercussão perante o artigo 65 da Lei Complementar Federal de número 101, de 4 de maio de 2000, e de outras providências. Caros ides, a pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde no dia 11 está chegando de forma violenta em todos os cantos do mundo. As perdas humanas causadas pela patologia na Ásia e na Europa nos remetem a pensar no resultado das grandes guerras. As perdas para a doença são grandiosas por todo o mundo e, diferentemente das crises financeiras, está atingindo a todos. Eis que, em busca de insumos, nem sempre que tem mais recurso financeiro tem prioridade. Grandes nações estão com grande risco, escassez de produtos básicos. Eis que, na tomada de medida, até mesmo indústrias estão sendo fechadas para conter o avanço do corona. Assim, excelências, pelas dificuldades financeiras e logísticas que já são particulares pelo fato de situarmos o Nordeste do Brasil, infelizmente, não dão indicativo de que os efeitos da crise mundial serão sentidos com a força devastadora em toda a nossa região. Assim declara de calamidade pública e essencial para que o Poder Executivo tome as medidas necessárias para proteger a sociedade, especialmente
aos maiores de 60 anos, detentores de doenças respiratórias e cardiovasculares, dentre outros que estão dentro do grupo de alto risco de morte. Tais medidas vão desde relativação e alguns direitos, como o caso do direito de livre locomoção, até mesmo flexibilização e determinados deveres formais, como obediência e prazos regulares. A calamidade pública é uma medida que precisa ser implementada para possibilitar a flexibilização necessária das ações governamentais, incluindo a questão orçamentária de outras medidas administrativas. O presente decreto concede as ferramentas necessárias para o Executivo poder traçar suas metas de trabalho para enfrentar essa pandemia do coronavírus. É notório, caros eles, que a epidemia mundial irá trazer ao Brasil uma desaceleração no seu motor produtivo e que redundará a queda de arrecadação de todos os níveis do governo. Com isto, o Fundo de Participação dos Municípios, FPM, irá cair inevitavelmente e acarretará um colapso nas outras contas públicas. Por tais razão é que o estado de calamidade pública foi decretado pelo Poder Executivo Municipal, com a repercussão sobre a disposição do artigo 65 da Lei Complementar de número 101, de número 4 de maio de 2000, e as consequentes despesas do atingimento dos resultados fiscais previstos na Lei Orçamentária Anual e da limitação de empenho que trata do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ciente da relevância da matéria, solicito aos membros dessa egrégia casa a sua apreciação com caráter de urgência, confiando pelas razões expostas a aprovação do decreto legislativo que recompensa o estado de calamidade pública no território potiguar, em razão da grave crise da saúde pública decorrente da pandemia do Covid-19, novo coronavírus. Pronto, senhor presidente. Convido o primeiro secretário para fazer as inscrições dos senhores vereadores que desejam fazer uso da palavra. Então, eu vou fazer o seguinte, enquanto Vossas Excelências vão se inscrevendo, o primeiro inscrito foi o vereador Dr. José Francisco, e concedo a palavra ao vereador Dr. José Francisco. Então, eu vou pedir que os senhores possam falar dos assentos de Vossa Excelência, para que não faça uso do mesmo microfone, ok? Boa tarde a todos. Senhor presidente Fábio Dias, em nome do qual eu saúdo os demais vereadores, aos servidores da casa e aos presentes. Tem se noticiado muito nos últimos dias a questão do isolamento das pessoas, e tem-se visto o que está acontecendo na Itália. Lá houve uma resistência, a princípio, sobre o isolamento das pessoas, o isolamento social, e hoje já estão contabilizando 9.143 casos de pessoas mortas por coronavírus, Covid-19. Lá na Itália, deixou já de ser o centro, mas hoje foi esses últimos 24 horas, foi um dos piores dias de acometimento das pessoas. Então, lá foram mais de 900 pessoas, 919 pessoas acometidas, mortas por o Covid-19 nas últimas 24 horas. O que acontece na Itália? A Itália não tem leito suficiente de UTI. Então, aquelas pessoas mais idosas, elas estão morrendo sem o ventilador mecânico. O que acontece é que estão dando prioridade aos mais jovens e os idosos estão morrendo desassistidos, porque a chance do idoso sobreviver
a uma doença dessa é muito pequena. Então, acontece que eles estão deixando os idosos sem os aparelhos de ventilação mecânica e usando nos pacientes mais jovens, que têm mais chance de sobreviver. Quando a gente diz que teve 9.143 mortes, a gente não quer dizer que só essas pessoas utilizaram o serviço de saúde de UTI. Muito mais gente. Os jovens, com certeza, muita gente utilizou também. Teve uma pessoa que morreu com 16 anos, uma jovem que morreu com 16 anos. Quer dizer, é muito importante que a gente tenha consciência da nossa responsabilidade, a responsabilidade de que nós temos que ter o afastamento, evitar aglomerados, porque no momento que a gente se junta, muita gente, transmite. Aqui no Rio Grande do Norte, hoje, nós temos 28 casos confirmados e 11 para fazer a contraprova, que provavelmente já tem 39, e 1.000 e poucos pacientes com suspeita, que poderão vir a somar, e 4 mortes suspeitas, 4 mortes que estão sendo investigadas, suspeitas de coronavírus, aqui no Rio Grande do Norte. No Brasil, há um mês atrás, tinha uma morte, agora nós temos, há um mês atrás tinha um caso, agora nós temos 77 óbitos. É um caso muito, assim, no primeiro mês, comparando com a Itália, a gente está muito parecido com a Itália. O gráfico está muito... O isolamento social é uma forma de achatamento da curva, para que nós não tenhamos um pico e precise, ao mesmo tempo, todo mundo precisar de ventilador mecânico, de UTI. Então, é muito importante que seja reforçado esse problema do coronavírus. E nós temos certeza que a partir de abril e maio nós teremos um pico muito grande. E o nosso sistema de saúde, o ministro da Saúde já disse isso, vai entrar em colapso. Muita gente vai morrer sem assistência. Gente, é muito complicado. A gente sabe que as pessoas, quando não saem para trabalhar, é muito difícil também, porque muita gente vive daquilo. Tem uma pessoa que tem um comérciozinho, alguma coisa ambulante, essas pessoas realmente precisam daquilo para sobreviver. O governo federal lançou um plano hoje aí para dar uma ajuda financeira de R$600, mais outras ajudas de 40 milhões, bilhões, e assim vai amenizar um pouco, mas é uma coisa muito séria e que nós temos que ter responsabilidade. O governo federal já adotou, já fez o estado de calamidade a nível federal, o governo estadual também já fez, e eu apoio plenamente essa calamidade, desde que os recursos sejam realmente direcionados para o tratamento da saúde, em especial da Covid-19. Estou de acordo por isso. Obrigado, senhores. Seguindo a ordem de inscrição, concedo a palavra ao nobre vereador Jean Paraibano. Boa tarde a todos. Eu quero aqui de antemão concordar com o discurso, com a palavra amiga do doutor José Francisco, parlamentar dessa casa. Eu quero dizer aqui, doutor José Francisco, aos meus pares vereadores, a todos aqui que estão presentes, nós estamos acomodados. O prefeito da cidade, ele ainda não tomou medidas como é para ser tomadas, no meu ponto de vista. A única coisa que eu sinto, viu, presidente? A única coisa que eu sinto que a população está achando, e os políticos do Brasil, é o clima. Não, o clima daqui, essa doença, ela não se dá com o clima. Mas a dengue, ela se deu com o clima. Né? O HN1 também ele se deu com o clima. Então, eu pergunto, o doutor José Francisco falou tudo. Se lá na Itália, o grau, como iniciou tudo, é parecido com o do Brasil, correto? Então, eu pergunto, para que se quer dinheiro? Por que o governo federal, o governo do Estado, o prefeito de Santa Cruz, né? Doutor José Francisco, eu acho
que Santa Cruz não tem um aparelho respiratório. Um. Né? Ele vai ter 3 a partir de segunda-feira, que o deputado Beto Rosado colocou a emenda a pedido desse parlamentar. Mas eu queria fazer um apelo. Que o prefeito tomasse uma decisão, né, juntamente com o presidente da Câmara, o que for preciso, né, se for para fazer empréstimos, o que é preciso tirar para comprar aparelho respiratório. Porque a situação ela é complicada. Né? Eu mesmo estou levando a situação a sério, eu particularmente, doutor José Francisco, eu estou levando a coisa a sério. Eu estou de quarentena, eu estou dentro da minha casa com a minha família, e quando eu saio com responsabilidade. Mas eu pergunto, eu parei agora, de frente ao Banco do Brasil, fui numa cigarreira em frente. Parou 2 mototáxis e desceu 2 passageiros. E eles tiraram o capacete. Subiu mais 2 passageiros, os 2 passageiros usou o mesmo capacete. Eu fiz um vídeo pedindo que o prefeito dessa cidade fizesse uma reunião com o comandante dessa cidade, né, e pedisse que usasse o bom senso enquanto essa situação está. Porque se você disser, não, é quarentena, tem que parar todos os mototáxis, todos os vendedores ambulantes, todos os autônomos, fechar tudo. Se é para fechar, fecha, mas o prefeito tem que arcar com a despesa, com a alimentação daquele cidadão. Né? Não vamos diminuir salários dos concursados, dos professores que estão em casa. Eu sou contra diminuir salário de servidor concursado, porque é direito adquirido. Tem que ser respeitado, doutor José Francisco. Né? Sou contra. Se for para diminuir salário, tem que diminuir o salário de todos os políticos do Brasil, porque essa era a hora da gente dar um exemplo e cortar a metade de todos os políticos do Brasil e doar para comprar aparelho respiratório para ajudar o povo do Brasil, o povo, inclusive, da nossa cidade e do nosso estado. Né? Então, eu estou achando que os políticos ainda do Brasil não mostraram ainda para que veio, porque Santa Cruz não tem nenhum aparelho respiratório. Se for parecido, tem 2? Tem 2. 3? Tem 3 aparelhos respiratórios. Chegou quando? Tem um já tinha, tem outro que era do setor cirúrgico, o Ana Bezerra... Não, eu estou falando a nível municipal. Mas chegou quando, esses 3 aparelhos? Hã? Já tinha? Certeza? Cedeu. Então, no caso, tinha 2. Pronto, então tem 3. Então, parabéns, né? Porque meu pai faleceu no hospital do Conjunto Conde do Monte e não tinha aparelho respiratório. Meu pai teve falências múltiplas de órgãos porque não tinha aparelho. E, como é que se diz? O município adiantou a morte do meu pai por falta de aparelho. Eu, primeiramente Deus, e segundo, eu acho que a coisa mais importante que nós temos que ver nesse momento é a vida das pessoas. Né? Então, eu acho que o prefeito dessa cidade, né, acabou o lado político, é vereador, é prefeito, governador, deputados, nós todos unidos. Qual é a solução? A solução é diminuir a metade do salário do parlamentar. Eu sou a favor que o meu salário seja cortado à metade e seja devolvido para a saúde pública para comprar aparelho respiratório. A única exigência que eu faço, eu quero pesquisar para saber onde tem o melhor preço. Porque se for para salvar a vida do povo, pode contar comigo. Né? Então, eu acho, viu, presidente? Eu assisto os jornais e até agora, o prefeito Carlos Eduardo em Natal pegou um hotel na Via Costeira, onde tem 100 e poucos aparelhos. Né? Muito pouco. 100 e poucos aparelhos era para ser, no mínimo, na cidade de Santa Cruz. Então, essa aqui são minhas palavras. O prefeito Ivanildo, ele está começando tarde, ele já teria que ter mais ações, né? Por exemplo, tirar o capacete do passageiro de todos os condutores de motos. Né? Não pode andar. Então, tem que arcar com a despesa da família. Se quer colocar o povo dentro de casa, a prefeitura tem que arcar com a despesa. Não, mas é muito. Entra em contato com o governo do estado, o governo federal. Agora, o que não pode é querer deixar o povo com fome e sem ter uma atitude. Né? O prefeito, por exemplo, uma pessoa, gente bacana, o prefeito corta os gastos. É o quê? Corta os gastos.
né? Corta os gastos, vamos comprar aparelho. Presidente, essas são minhas palavras. Que Deus nos abençoe. E eu quero também dizer que pode contar com esse parlamentar. Eu quero aqui agradecer ao deputado Beto Rosado por conseguir uma emenda de R$160 mil em caráter de urgência. Presidente, segunda-feira, no mais tardar terça-feira, o dinheiro já está disponível na Prefeitura de Santa Cruz. Eu já estou entrando em contato já com três locais em Natal que vendem aparelho respiratório. E irei passar para o prefeito, irei cobrar. E com certeza, o prefeito Ivanildo sabe da necessidade. Eu não estou aqui fazendo política. Eu estou aqui falando o que é para ser dito, né? E o prefeito pode contar com esse parlamentar, qualquer um. Eu estou aqui à disposição. Lado político acabou. Vamos pensar, porque possa ser até um de nós que venha até falecer com essa doença. E eu acho que isso não é bom para ninguém. Então, eu quero aqui deixar o meu sentimento, o meu amor por minha cidade e por todos os parlamentares. Muito obrigado. Seguindo a ordem de inscrição, concedo a palavra ao nobre vereador Jacques René. Boa tarde a todos, moçada a todos, em nome do presidente. Hoje vivemos uma crise na saúde, e isso é fato, né, doutor Zé Francisco. E devemos unir esforços para que juntos procuramos uma solução para que a população mais carente não seja penalizada. Não falo nem dos grandes empresários que estão no conforto da sua casa, no isolamento social, sem um contato com as demais pessoas, mas as pessoas que precisam estar no dia a dia, buscando o pão de cada dia. E uma medida ontem, graças aos nossos deputados federais, né, que votaram e aprovaram uma medida para que 100 milhões de brasileiros sejam beneficiados. Isso é muito importante. Espero que o Congresso, o Senado, faça parte dele e o nosso presidente honre com os votos que teve, apesar de não ter votado nele, mas ele está à frente de tudo isso, junto com os governadores, junto com os prefeitos. Nós, vereadores, vamos fazer a nossa parte. Acredito que o estado de calamidade, aqui todos são favoráveis, mas que a gente fiscalize também aonde esse dinheiro está sendo empregado, com responsabilidade, que o nosso prefeito ele tem tido suas ações em prol da saúde do nosso município, em prol dos munícipes. Então, eu acredito que a gente está caminhando, mas a passos um pouco devagar, né? A doença ela se espalha muito rápido e a gente deve ter ações mais eficazes, né? Não adianta todo mundo ficar de quarentena, mas quando no final do mês a governadora paga os aposentados e está todos os aposentados na fila do banco, a Caixa Econômica, o Bradesco, o Banco do Brasil, não respeitando o decreto que a governadora impôs, de colocar álcool em gel em todas as unidades bancárias do Estado, ter um controle de quem entra, de quem sai, e assim a doença vai se propagando. E as nossas responsabilidades como vereador é de fiscalizar. E, assim, o prefeito fez o decreto aqui municipal, onde fechou parque ecológico, escolas. E, assim, a gente pede também o apoio da colaboração de todos os santacruzenses, como vi na internet hoje um caso que o pessoal estava depredando o espaço público, o parque ecológico, para poder caminhar. Assim, isso é inaceitável. Então, a gente, como cidadão, tem que rever nossas ações e pensar no bem comum de todos, não em si próprio, né? E, assim, a gente vê muita notícia que, doutor Zé Francisco, que na Itália o prefeito de Milão ele voltou atrás, né? Pediu desculpas porque
ele pediu o fim da quarentena, né, que as pessoas voltassem a trabalhar. E hoje Milão é a cidade na Itália que tem um epicentro, né? E a gente sabe que é muito difícil, são mais de 4.000 mortes. Então, imagina uma proporção dessa aqui no Rio Grande do Norte. Então, a gente tem que ter muito cuidado nas próximas ações. A gente vê aí alguns prefeitos voltando atrás nos decretos, mas o momento é de ter cautela, porque não temos a cura. Os nossos cientistas, os cientistas do mundo todo estão à procura da cura, mas enquanto não chega esse momento, devemos ter cuidado com a população. E esse cuidado parte no princípio que a vida da população está em jogo e é mais valiosa do que qualquer coisa nesse momento. O governo federal deve, sim, assinar a lei sobre a medida emergencial para que parte dessa crise que venha se instalar posteriormente a essa crise da saúde seja minimizada. Então, quer dizer que isso vai acabar, né? Mas ele tem o poder de minimizar, como falou aí algumas redes sociais, que o governo ia colocar 40 bilhões para o setor do comércio, né, para que o microempreendedor ele fortaleça, não pereça nesse momento. Então, doutor José Francisco, você como médico sabe muito bem da responsabilidade e, assim, temos que ter o cuidado também aqui, dar auxílio aos nossos profissionais da saúde, porque eles são a linha de frente e devemos dar todo o apoio, máscaras, equipamentos completos. Então, que o prefeito olhe isso, a equipe o mais rápido possível, todas as equipes, né, o prédio da UPA, que, se Deus quiser, está perto de funcionar, né, presidente? Como um centro para média e baixa complexidade dos casos de coronavírus aqui na cidade de Santa Cruz. Então, são essas minhas palavras hoje. Só um apelo à população para que continue em casa, né, continue na quarentena, que juntos vamos vencer o coronavírus, juntos vamos vencer essa crise. E são essas minhas palavras, senhor presidente. Se precisar, voltarei. Seguindo a ordem de inscrição, concedo a palavra ao nobre vereador João Victor. Vossa Excelência vai fazer uso da palavra? Não? Então, concedo a palavra ao vereador Marcos Celito. Isso. Boa tarde a todos e a todas que nos ouvem nesse momento. É um momento muito importante em que, enquanto nós parlamentares, nos reunimos aqui nesta casa para, no mínimo, fazermos o nosso papel, que é apoiarmos o nosso gestor municipal para que validarmos esse decreto, como temos visto aqui, para que ele possa desempenhar o seu papel. Porque nós sabemos, como eu estava ouvindo aqui atentamente a cada um dos amigos aqui, os colegas vereadores, e sabemos o seguinte, que é um caos que se instaura, conforme Jean até mencionou aqui, e que esse enfrentamento dessa pandemia vai trazer muitos transtornos, como já foi dito aqui outrora por outros, como a gente vê a dificuldade das pessoas e a crise econômica também que está associada, doutor Zé Francisco, a isso. Então, é o mínimo que nós podemos fazer, darmos condição, essa autorização, esse edito, para que o nosso gestor ele possa ter tranquilidade no momento tão difícil em que estamos vivenciando a história do nosso país, Brasil. E não somente aqui, mas também como em outros países, que tem sido, como foi mencionado aqui, a história da Itália. O nosso pedido, a nossa oração a Deus é que a história não venha se repetir aqui no Brasil, porque se vier desta forma, né, nós sabemos que o Brasil ele tem, realmente já tem adotado várias medidas, né, na área da saúde, mas nós sabemos ainda que existe ainda uma questão de cultura em que o povo ainda não se adaptou, né,
por ser um vírus novo e muito letal, por sinal. A letalidade dele é tão alta, conforme o doutor Zé Francisco explicava aqui, que é fácil de disseminar. A gente toca em várias coisas, tem contato, é normal a gente fazer isso, conversar com as pessoas. E isso, a maior preocupação no momento deve ser essa, não é? A transmissão, a propagação desse vírus. E as unidades de saúde, tanto do nosso município, de Santa Cruz, como do nosso estado do Rio Grande do Norte, talvez não tenha suporte ainda. Pois não? João Vitor, por favor. Presidente Fábio Dias, colegas vereadores presentes, muito boa tarde. Só concluindo, continuando aqui a linha de raciocínio, como o discurso do colega vereador Marcos e os outros que me antecederam aqui, para se ter uma ideia como o caso é preocupante, Paulo César. Acabei de ver aqui uns dados, mostrei até o vereador colega Jean aqui, que pesquisadores estão prevendo que irão morrer, somente esse ano aqui no Brasil, 478 mil pessoas com Covid-19, ou seja, quase 500 mil de pessoas possam ser que venham a falecer com esse drástico vírus, né? E como é importante a gente poder participar hoje dessa sessão extraordinária, que está votando esse decreto que autoriza o município a adquirir máscaras, luvas, álcool em gel, álcool 70, para que possa equipar todas as unidades básicas, o hospital, para que a gente possa prevenir o máximo. Mas aqui, vereador Marcos, fica também o nosso apelo quanto aos trabalhadores autônomos do nosso município que necessitam diariamente da produção, né? Eu acho que, como disse o vereador Jean aqui, a Prefeitura, o Poder Público, a Câmara dos Vereadores precisam tomar algumas atitudes mais duras, mais severas, porque o que a gente vê, a realidade aqui no nosso município é que nada vem sendo cumprido pela população santacruzense. Houve sim uma redução de público em alguns espaços, mas as filas bancárias são enormes. Hoje de manhã eu presenciei algumas bancas ali próximo ao mercado público, com várias pessoas comprando os alimentos, uma concentração de inúmeras pessoas. Isso é muito preocupante pelo momento que a gente está vivenciando. Apesar de Santa Cruz não ter nenhum caso confirmado, mas a gente tem que ficar sempre com sinal amarelo de alerta, porque a qualquer momento, a gente pode ter sim algum caso confirmado aqui, devido a inúmeras pessoas que estão chegando de inúmeros estados, né? Para a gente ter uma ideia, lá na comunidade do Bom Sucesso chegou em média, somente esses dias agora, mais de 100 pessoas que estavam trabalhando em outros estados, em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. As empresas estão mandando todo mundo vir embora, porque lá parou geral e o risco nosso é muito maior, Paulo César. Por quê? Porque essas pessoas estão passando por aeroportos, tendo contato com várias pessoas que não conhecem. Então a gente fica aqui sempre, vereador Jean, sinal alerta, porque a qualquer momento essa Câmara poderá se reunir novamente para tomar atitudes mais duras. Muito obrigado aí pela parte, vereador Marcos. Muito bem. É considerável, sim, o que João Vitor disse, é preocupante, na mesma linha de raciocínio em que estava falando, porque nós temos uma pandemia aí, um enfrentamento, não somente pelo gestor municipal de Santa Cruz, mas por outros municípios, e até pelo nosso país Brasil, pelo nosso presidente. Mas o que ocorre ainda, além dessa pandemia, é exatamente o caos que se instaura com relação à cultura socioeconômica, esse desenvolvimento, né, que o nosso país já não vinha muito bem. E agora, com essa trava que é correto, é certo fazer isso, porque eu acho que a vida ela tem que ser preservada, não tenho certeza que a vida ela é mais importante até mesmo do que a economia, tanto local como a economia mundial, mas, como disse aqui os colegas, né, é uma coisa, nós estamos aí em um caos iminente, é uma coisa que, uma situação muito difícil, como disse até Jean aqui em suas palavras, que no momento agora não tem situação, nem oposição, não tem lado. Essa Câmara se reúne aqui para apoiar tanto o nosso gestor como a população de um modo geral, para que todos juntos nós pensemos e analisamos algo que possamos fazer para poder contribuir. Até Jean sugeriu, eu já disse aqui até em outra oportunidade, que a redução do salário dos vereadores era importante, mas eu não sei, isso depende muito desta casa, dos colegas, a gente muitas vezes fala na emoção, né, no fervor,
Mas é um momento preocupante, sim. Mas queremos dizer à população que estamos aqui reunidos para poder trazer, fazer a nossa parte, o que nos é possível e cabível fazer neste momento. Então, muito obrigado a todos. Se for preciso, senhor presidente, voltarei novamente. Conceda a palavra ao nobre vereador Tarcísio das Horteiras. Boa tarde a todos. Presidente Fábio Dias, colegas vereadores, meu amigo Lenilson, da Santa Cruz TV. Eu estava aqui também atento à conversa de cada um, colegas vereadores falando, como bem falou Jean, Marco, Jadson, doutor Zé Francisco, colega João Vitor, Paulo César, que está aqui também hoje. Paulo César, que você também é da área de risco, né, Paulo César? Mas parabéns por estar aqui em benefício da população. Renato, Fábio Dias. A gente sabe que essa pandemia é preocupante. E cada dia a gente vê, Paulo César, que ela vem chegando mais perto. A gente tem que, cada dia, Jadson, tomar mais cuidado. Quero também parabenizar o colega Jean Paraibano, como ele falou que conseguiu, com o deputado federal dele, uma emenda para comprar 3 respiradores. Parabéns, é louvável, colega vereador. Porque, pena que eu também não tenho um deputado federal, porque se eu estivesse, eu ia também fazer a mesma coisa. Mas temos um deputado estadual que podemos também se unir e falar com ele também. A gente vem tendo conversas já, como ontem mesmo tivemos aqui reunião, tentando, Jean, ver uma melhor maneira para ajudar a população de Santa Cruz. Como bem João Vitor falou, é preocupante. Eu estive também hoje andando na rua ali, Jean. A gente vê a quantidade de pessoas que vêm de Paraíba, de outros cantos, vender aqui em Santa Cruz. E as pessoas de Santa Cruz, que eu moro ali no setor, Jean, que tem bastante pessoas que vendem verdura também. E eles estão de mão atadas. Até chegar ao ponto de se revoltar por ver pessoas de fora vindo vender em Santa Cruz, comércios abertos, e eles sem saber o que fazer. É isso que a gente precisa dar uma resposta para essas pessoas, como bem falou o colega Jean. Concede uma parte? Não, eu concedo já. A gente não pode deixar para resolver isso amanhã, porque cada dia esse problema vai se agravar. A população está esperando uma atitude de todos nós, do prefeito, de todo mundo, porque para eles ablandar o coração, porque eles têm filho em casa para alimentar. Não estou falando nem de conta, porque conta espera, mas o alimento dos seus filhos não. E a gente vê os músicos da nossa cidade, eles precisam trabalhar e não estão trabalhando. Os feirantes, a gente sabe que eles precisam trabalhar e não estão trabalhando. O menino que vem no picolé, o que vem numa quentinha, todos estão parados. E isso, Jean, vai chegar um momento que ninguém vai poder controlar esse povo. Mas por quê? Porque eles estão esperando uma atitude hoje, para eles possam se tranquilizar. Eles querem uma palavra de conforto, para que eles possam ter calma e saber, não, tem alguém se preocupando em fazer alguma coisa pela gente. Porque uma hora vai faltar a comida na geladeira. Eu até ontem estava conversando com o menino, que a gente teve uma reunião, eu até falando sobre a merenda escolar. Tem algumas prefeituras, Marco, que estão fazendo os kits das merendas escolares e levando até os alunos. A família. Eu não sei qual a possibilidade de ser feito isso aqui em Santa Cruz. Mas chegou o momento da gente não ter aqui oposição e nem situação. Nós somos o povo. Nós estamos preocupados com o povo. Desde que começou essa pandemia, Marco, que eu tenho certeza que todos nós não temos feito outra coisa a não se preocupar com a população. Tenho certeza disso. Até muitas vezes, Jean, como hoje a gente somos situação em oposição, muitas vezes a gente fala do trabalho social que Vossa Excelência faz. Cheguei até muitas vezes, até criticar.
não muda meu pensamento. Mas é louvável o que você faz. Faça o mesmo trabalho, colega. Porque, graças a Deus, eu tenho orgulho do que eu venho fazendo. Volto a dizer a você, eu sei que muitas vezes, até às vezes eu me expresso mal, quando digo não gosto de postar em redes sociais, mas eu entendo também Vossa Excelência, porque a política, o portão tão desacreditado, que tudo que você faz, às vezes, tem que dizer. Às vezes critico, colega, mas é mó dessa parte, porque faço, tenho aquele cuidado, vou continuar da minha maneira, desde que entrei nesta casa que tenho feito isso. Mas, infelizmente, o povo está desacreditado na política. E eu olho para cada um de vocês aqui, voltando a dizer, não estou criticando os outros, mas vejo aqui, desde o dia que eu entrei nesta casa, tanto a situação como a oposição, lutando com um só objetivo, o bem da população de Santa Cruz. E tenho me orgulhado disso, Marco. Doutor Zé Francisco, João Vitor, Paulo César. Tenho me orgulhado de cada um de vocês. É louvável que cada um continue assim, porque quem vai ganhar é a população. E tenho certeza que qualquer coisa, que o projeto que o prefeito venha mandar para esta casa, que seja bem da população, que nós vamos estar de mão dadas. Agora nós precisamos de agilidade, para que as pessoas possam se acalmar e saber que na hora que faltar na geladeira, eles vão ter uma mão amiga para ajudar. Tem esse projeto do governo federal, estadual, mas ainda vai ser votado, parece que é hoje ou amanhã no Senado. Amanhã. Quer dizer, isso quando vir botar em prática, vocês já imaginaram como é que vai estar a população? Coisas que é para ser feito rápido. Outra coisa, que chegou o momento de nós, vereadores, pedimos até para os outros colegas vereadores das outras cidades, a população que use o celular em benefício agora da população. Não para estar criticando A ou B, porque não chegou o momento de crítica. Chegou o momento, doutor Zé Francisco, da gente darmos as mãos para ajudar o povo do Brasil inteiro, e nós aqui de Santa Cruz. E por que não cada um de nós começar a fazer? De primeiro, foi o ano passado, parece, que faziam aquelas... Esse é o Brasil que eu quero. Vamos fazer diferente. Vamos dizer que o Brasil que nós quer é que o fundo eleitoral seja destinado à saúde. Cada um de nós fazer isso, pedir para a população fazer, os vereadores das outras cidades fazerem isso. Porque aí vamos se tornar um movimento grande. Porque, como bem o doutor Zé Francisco disse, se essa pandemia aumentar, não vai ter leite suficiente para atender o povo. E vai acontecer de pessoas morrerem. A gente está falando só de idosos, claro, que é a classe mais vulnerável, doutor Zé Francisco. Mas não está morrendo só idosos, não, está morrendo jovens também. Eu tenho atentamente assistido as reportagens na televisão. Claro que a gente tem que ter o maior cuidado nos idosos, porque eles são a parte mais frágil, doutor Zé Francisco. Meu pai tem 83 anos, minha mãe tem 83 anos. E quem tem seus pais, sua mãe, tem o maior cuidado, que eles são os bens preciosos que Deus deu a gente. É a nossa família, é o povo. É isso, Paulo César, que a gente tem que ter cuidado. Porque vai chegar uma hora que a população não vai estar esperando, não. Concedo a parte primeiro ao novo vereador Jadson Fernandes, tá bom? Bom, obrigado pela parte, vereador. Vossa Excelência tinha dito na sua fala que sobre está sendo distribuído a merenda escolar. A Câmara também aprovou primeira votação. Na primeira votação virtual da Câmara foi aprovado que a garantia que seja distribuído toda merenda escolar durante esse período de pandemia. E assim, e outra coisa que Vossa Excelência tinha falado é sobre a questão dos feirantes virem de outras cidades e estar comercializando aqui em Santa Cruz, né? Eu acredito que o prefeito deve tomar medidas duras com isso, porque não
para mim, isso não deveria estar acontecendo. Acho que para mim, para boa parte da população, acho que isso não deveria estar acontecendo. Pessoas de outras cidades virem aqui e comercializarem. Sei que estão no direito, mas num período de pandemia, que isso seja vedado, proibido, que se o feirante insistir, seja confiscado a mercadoria, que se for abrir precedentes, que seja para a população santacruzense, né, para o feirante, para Joaquim, lá das Horteiras, para Maria das Horteiras, e assim, que seja colocado medidas respeitando o espaço, respeitando a higienização. Então, e além de tudo, né, respeitando também quem é de risco, quem não é de risco, para que alguma parte da população continue de forma que a gente não paralise tudo, né, vamos dizer assim, já que, como Vossa Excelência tocou aí, eles precisam colocar a comida na mesa. O brasileiro precisa colocar a comida na mesa. E a gente tem que estar de olho e atento a essas situações. Bem colocado, viu, vereador? Muito obrigado pela parte. Obrigado pela parte. Ok, Tarcísio, quero aqui dar parabéns à sua colocação. Olha, eu particularmente, aquela feira, nesse exato momento, claro que não pode acontecer do jeito que ela vinha acontecendo, né? Pelo amor de Deus, né? Mas eu acho que Santa Cruz hoje tem 9 parlamentares. Santa Cruz hoje eu acho que tem aproximadamente 18, 22 secretários. Santa Cruz tem uma estrutura brilhante. Nós temos uma prefeitura que os caixas da prefeitura é um caixa milionário, né? Então, o que era para ser feito, Jean? Eu disse aos feirantes que estão ligando para mim. Pegue da igreja. Primeiro, baixa logo uma portaria. Feirante a feira está suspensa. E não pode vir feirante de fora para a nossa cidade. Você que é feirante de São Bento, Campo Redondo, fique na sua cidade. E os feirantes da nossa cidade faz o quê? 2 dias na semana. Começa de um lado, da igreja aqui subindo, lá do mercado, até aqui a igreja de um lado. 5 metros uma banca da outra. Do outro lado, do mesmo jeito, descendo. A Rua da Carne, 5 metros uma banca da outra. Cada feirante, a prefeitura doar o álcool em gel. Por cada feira, um álcool gel. Explicar à população e ao feirante, com carro de som, com os instrumentos que nós temos no meio de comunicação, as rádios. Pessoal, só um cliente por feira, né? Então, eu acho que resolveria as pessoas. Pronto. A prefeitura, ela já vai ter um descanso muito grande. Por quê? Nós poderíamos estar aqui pensando uma forma de arcar a despesa com essas pessoas que não estão colocando no comércio. O mototáxi, que mais de 90%, o valor dele acabou, a arrecadação, eles estão rodando, mas não tem cliente, né? Então, nós poderíamos aqui estar pensando uma forma de ajudar esse pessoal. Só que o presidente Bolsonaro, atrasado, mas ele baixou, vai ser votado hoje à noite ou amanhã, os senadores, vai ser aprovado, não vão ter direito a 3 parcelas de 600, quem é casado, pai de família, 1.200, e vai vir um pacote para os empresários. Espero, presidente Fábio, o senhor empresário, que o presidente pague os nossos funcionários e também dê uma contribuição às empresas. Que o empresário, ele só não tem funcionário para pagar, não. O empresário, ele sabe o sofrimento que ele está passando nesse momento. E quero também dizer, senhor presidente, quero dizer aqui que a minha maior preocupação, se já que estamos atrasados, o presidente está atrasado e nós estamos atrasados, com essa situação, o prefeito tem que resolver esse problema da feira, resolver o problema dos mototáxis. Digo, eu não estou fazendo política, pelo amor de Deus, mas eu acho que não tem sentido um mototáxi andar dentro de Santa Cruz com garupa, com um passageiro coletivo. Então, eu acho que a prefeitura, a prefeitura não tomou uma atitude, então ele está sendo conivente com a situação, né? E o que é que eu quero dizer, senhor presidente? Eu lembro que quando eu estava prefeito interino, eu fui na Caixa Econômica, eu acho que tem lá, ou era 6 ou era 7 milhões, né, para o alto, para os bondinhos. Então, eu não sei, né, mas eu fiz uma live, uma videoconferência com o deputado Beto Rosado, que nessa videoconferência, ele falou, Jean,
num momento desse, quase tudo pode, se for para o bem social. Então, se o deputado, o prefeito Ivanildo, se depender de mim como parlamentar, se for para ele mexer nesse dinheiro, para comprar aparelho respiratório, porque eu estou falando isso agora, vereador Tarcísio, presidente da casa Fábio Dias, amigos vereadores, eu estou falando aqui agora porque ainda está em tempo, né? Porque ainda tem aparelho respiratório à venda. Mas quando outras prefeituras, quando os estados souberem, pronto, que morrerem no Rio Grande do Norte 100, 200, 300 pessoas por dia, que Deus nos livre, mas a realidade dos países de primeiro mundo estão sendo essa, né? Então, eu acho que deveria comprar aparelho respiratório enquanto o mercado tem, ou seja, aqui no Rio Grande do Norte ou em outras regiões, ou até em outro país, né? Se tem como tirar o dinheiro de um canto local. Por exemplo, nós temos 30% da nossa casa, eu não quero falar em orçamento, mas a prefeitura também tem, né? Então, eu acho que é hora da gente olhar e resolver o problema. Resolver o problema e ver o que é que pode fazer. Porque não adianta a gente aguardar chegar, morrer as pessoas, para a gente tomar uma atitude, aí é tarde, né? Eu quero agradecer aqui, muito obrigado, senhor vereador Tarcísio, obrigado, presidente, os colegas, obrigado pela parte. Obrigado, colega Jean. Jean, realmente a gente tem que se precaver de muitas coisas, porque na hora que essa pandemia chegar à nossa cidade, que Deus queira que ela nem venha, e que Deus abençoe, que logo, logo descubra a vacina para essa doença, para que as pessoas possam voltar à normalidade. Mas como nós estamos vivendo essa realidade de pandemia, de preocupação, todo mundo agitado, todo mundo preocupado, Jean. Está todo mundo desesperado, sem saber o que fazer. Por isso que é o momento de todo mundo dar as mãos. Os vizinhos colaborarem com os outros vizinhos. Se tem uma condição que possa ajudar, político, todo mundo. Chegou o momento de todo mundo esquecer que história, como você bem falou, Vossa Excelência, politicagem. Chegou o momento da gente se preocupar somente com o povo que está precisando. O foco agora é o povo. E eu tenho certeza que qualquer projeto que seja para beneficiar o povo nessa dificuldade, todos os colegas aqui vão estar prontos para assinar, porque nós queremos o melhor para a nossa cidade, o melhor para o nosso povo. Que Jesus abençoe todos nós e que logo, logo a gente esteja aqui comemorando, se Deus quiser, a descoberta da vacina, que o povo possa voltar à normalidade, para que eles possam voltar a seus dias normal, para a gente poder dizer, graças a Deus, tudo voltou à paz de Deus. Que Jesus vai abençoar, que logo, logo tudo isso vai passar. Tá certo? Muito obrigado, que Jesus abençoe todos. Se precisar, a gente volta. Uma boa tarde aos colegas vereadores. Desde já, eu quero iniciar minhas palavras agradecendo aos senhores, né? Nós sabemos que nós somos representantes do povo de Santa Cruz, estamos aqui para tomar medidas em coletivo por melhorias pelo povo da nossa cidade e vejo neste momento oposição e situação unidos por um único objetivo, que é para lutar com essa pandemia que se alastra no planeta. Ouvi atentamente alguns colegas vereadores falando, e diante de tudo que vimos esses últimos dias, parabenizar o vereador Paulo César, que o vereador Paulo César é um vereador que tem um índice de maior risco entre nós aqui, está aqui dando a sua contribuição. Parabéns, vereador. Tendo em vista toda a situação que se alastra no planeta, e falando aqui no nosso país, fica muito ponto de interrogação, né? Nós estamos em uma situação, que eu cheguei a usar até uma palavra, doutor José Francisco, que nós vivemos em um país emergente, ou subdesenvolvido, como bem falam, né? Que estamos aí tendo uma luta contra um vírus, e do outro lado temos uma luta sobre a economia do país, né? Aí a gente diz assim, fica em casa, mas o cidadão lá em casa não tem o que comer. Ele sabe que vai morrer da mesma forma. Tem muita gente dizendo o seguinte, se eu ficar em casa eu vou morrer, se eu for para a rua eu vou morrer com vírus. O que é que eu decido?
Eu fico em casa vendo meus filhos chorar, pedindo comida e eu não tenho para dar? É uma situação que a gente fica naquela situação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Né? Não tem esse ditado popular? Eu acho que não cabia nem usar esse ditado. Mas é frustrante. A gente vê empresas fechando, as pessoas desempregadas. O presidente da República apresentou uma medida de uma ajuda de R$600, mas se os senhores olharem os critérios para receber esses 600, poucas são as pessoas que vão receber, Paulo César. Poucas são as pessoas que vão ter o direito de receber. Não é assim chegar e dizer que todo desempregado chegará a receber, não. Tem uns critérios. Eu tive a curiosidade de olhar os critérios. Né? O presidente da República, eu vejo também a sua preocupação quando ele se pronunciou, dizendo que as pessoas teriam que voltar às suas atividades, mas tendo cuidado da prevenção. Ele sabe, ele pode até não ter usado as palavras corretas que deveria ter usado, mas a gente entende mais ou menos o que ele quer dizer. O próprio ministro da Saúde, em uma de suas palavras, ele pedia de que as pessoas tivessem a prevenção, mas pedia que os gestores públicos, prefeitos e governadores, tivessem responsabilidades com seus decretos. Responsabilidade com seus decretos. Porque o país não pode parar. Os serviços emergenciais não tem como parar, não pode parar. A gente fala da Feira Livre de Santa Cruz e pede que os feirantes de fora não venham, mas nós não temos o produto suficiente para que não possa vir ninguém de fora vender aqui. Nós temos o plantio de tomate suficiente para colocar na feira para que não venha de fora? Nós temos o plantio de pimentão, nós temos o plantio de todo o produto que é vendido na feira produzido aqui, para que não possa vir ninguém de fora? É complicada a situação. É muito complicado, senhores vereadores, tomar decisão nessa hora. Quando a gente diz, é louvável que coloque uma banca 5 metros uma da outra, não vai caber todo mundo na feira. E aí a pessoa vai dizer, peraí, colocou José e eu, Antônio, não vou ter como colocar a minha. É complicado tomar essas decisões. Nós sabemos que nós temos uma das feiras maiores do estado do Rio Grande do Norte. Aqui, eu quero, quando o vereador Jean falou do recurso do teleférico, tem muitas das coisas que deveriam ser feitas, mas a gente, por lei, não é permitido. Se a gente descumprir a lei, lá na frente você vai responder improbidade administrativa. É assim, funciona assim. Aí é o seguinte, são recursos específicos. Né? Bom seria que não fosse assim. A gente diz assim, eu acho muito bonito, quando o vereador diz que isso é louvável, diz que doa metade do salário para a população. Isso é louvável, parabéns, porque você mostra que tem as boas intenções. Mas a gente sabemos, doutor Zé Francisco, que para você fazer uma doação do seu salário, o recurso fica retido na Câmara. Fica retido. E como é que a gente vai fazer isso legalmente? Né? A gente pode sim dar nossa contribuição com o nosso salário, fazendo o que eu já faço. Fazendo o que eu já faço, o que eu já venho fazendo. Não uso as redes sociais para fazer isso, porque é de minha pessoa não fazer, mas eu já faço ações sociais com o meu salário de vereador. Não falo, mas eu já faço isso. Seria importante sim, doutor José Francisco, de que o presidente da República, o presidente do Senado Federal, o presidente da Câmara dos Deputados, colocasse um projeto de lei que diminuísse o duodécimo das câmaras municipais, 1% ou 2%, da Câmara de Deputados Federais, da Câmara dos Deputados Estaduais, aí sim estaria legalmente. Mas eu não vejo ninguém se manifestando com relação a isso. E nós, que somos o poder maior, que não vai até não tem como a lei menor ir até a lei maior tem que vir, não pode ir de baixo para cima, tem que vir de cima para baixo.
É assim que funciona. Eu não vi na Câmara dos Deputados poucos deputados se manifestando para que fosse. Foram poucos. Porque o que eu vejo muito aí, doutor José Francisco, é políticos querendo fazer média com a desgraça do povo brasileiro, diante da situação que o povo está passando, querendo fazer média. Não é momento de fazer média com a situação. É momento da gente olhar e ver o que é possível, o que é legal. Porque falar é muito bom, mas é legal o que você está falando? Não. Sabe o que é legal? Os senhores deputados, os senadores se reunir e tirar o fundo partidário de 2,5 bilhões que está aí para ser gasto nas eleições municipais desse ano e direcionar a saúde pública do povo brasileiro. Isso é legal. Basta eles quererem fazer isso. O presidente Jair Bolsonaro, ele é com preocupação de o desemprego não afrouxar, porque tem uma previsão, Paulo César. Hoje nós temos quase 12 milhões de desempregados, é uma previsão, Jacques René, de ir para 40 milhões de desempregados do país. E o Jair Bolsonaro, preocupado com tudo isso, está propondo um recurso de 40 bilhões dividido em 2 meses, 20 bilhões no primeiro mês, e 20 bilhões no primeiro mês e 20 no segundo, para que empresas de 360 mil, com o faturamento de 360 mil a 10 milhões, para que ela tivesse direito a esse recurso. Mas não é dado, não. Não se engane, senhores empresários. Não é dado. Há uma carência de 6 meses para começar a pagar e um juro de 3,75 ao ano. Mesmo porque o país não pode dar. Não tem como. Porque se nós quebrar o país, proporcionalmente todo mundo vai ficar falido. Você já imaginou os governadores não terem condições de pagar os salários dos servidores públicos, o caos que pode causar na nação? É preocupante. Nós que somos empresários. Eu sou empresário de Santa Cruz, eu gero hoje, direto e indiretamente, talvez 40, 45 empregos. Porque eu não gero só emprego, os empregos que estão lá na minha empresa. Eu gero um emprego, o cara que eu compro a verdura, eu gero um emprego no açougue. E eu estou preocupado, porque esses pais de família lá que trabalham comigo, Jambra, estão todos preocupados de ficarem desempregados. Não é fácil. Esse vírus, coronavírus, Covid-19, como se fala, nós já enfrentamos, doutor José Francisco, diversos tipos de vírus no planeta. Lembro-me que um dos vírus mais mortais que já houve foi a gripe espanhola, de 1918 a 1920. Foi 500 milhões de pessoas infectadas no planeta. 500 milhões. Aí tem uma série de outras doenças que matam no país. Como hepatite A, B e C, tuberculose, HIV, a própria gripe. Em 2018 matou 650 milhões de pessoas. A gripe normal, por insuficiência respiratória. Né? A malária, a meningite, a cólera, a raiva, a febre amarela, a dengue, a ebola, tudo isso são vírus, são doenças. Agora é necessário sim, todo mundo pede que o povo fique em casa. Mas ninguém está dizendo quem é que vai pagar a conta depois. Quem é que vai pagar a conta? É necessário sim, eu não estou dizendo aqui de que as pessoas não têm que ter prevenção. Tem que se prevenir, que a coisa é séria. Agora, do outro lado, nós temos a preocupação. De qualquer forma, o cidadão que está lá sem comer, ele vai morrer do mesmo jeito, Paulo César. Pode ter certeza. Quando você pega um país como os Estados Unidos, que lá o governo está induzindo as pessoas a ficarem em casa, mas a economia até do próprio dos Estados Unidos vai ter um abalo muito grande com relação a tudo isso. Aliás, no mundo inteiro. Quando eu vi o colega vereador falar das filas dos bancos aqui, eu vou enviar um requerimento solicitando aos bancos que tenham controle sobre as filas, mantendo o distanciamento das pessoas. Que eu estou vendo que não está tendo isso não. Os caras estão lá dentro do banco lá, não estão monitorando as filas, está de qualquer jeito. Então hoje mesmo eu vou enviar um requerimento aos bancos aqui em Santa Cruz e pedir de que eles coloquem um funcionário, um servidor do banco,
um ofício, mandar um ofício solicitando aos bancos de que tenha controle com as filas, mantendo a distância que é permitido. E a disponibilidade de álcool gel. Que eu já estive no banco, eu vi que a disponibilidade já tem. Eu tive lá, uma vez que eu tive. Nós temos hoje, Paraibano, três aparelhos respiratórios. Nós sabemos que se tiver uma pandemia em Santa Cruz, esses 3 aparelhos vai botar 3 pessoas. E aí? Com mais 3, a emenda aqui, o deputado Valcélio, parabéns pela iniciativa. Mas isso eu não vejo até agora, não vi. Em São Paulo a gente está lá, o governo João Dória, colocando um estádio de futebol lá, montando não sei quantos leitos, aparelho respiratório. Até agora eu não vi o governo do estado fazendo nada disso aqui. Tomando nenhuma medida desse tipo. Conselho da Parte, o novo vereador Jacques René. Obrigado pela parte, senhor vereador. Falando um pouco sobre a economia, né? Queria noticiar aqui uma notícia que eu vi num blog de Thalita. Ela colocou que um jovem de 26 anos, um cara da minha idade, ele foi vítima do novo coronavírus. E ele era um especialista em sistema financeiro no mundo monetário internacional. Então o cara entendia realmente do assunto, né? E ele defendia nas suas redes sociais, até porque o caso dele viralizou por conta disso, que o economista postou um artigo com o título: "Nossa luta contra o coronavírus é pior do que a própria doença." E escreveu que o artigo era muito importante, visto que muitas lojas e bares e restaurantes fecharam por conta da crise do Covid-19. Reman defendia que a economia era mais importante que a quarentena, que fez a população permanecer reclusa em casa. É difícil decidir se o aspecto humano da doença é mais importante do que as implicações da economia, em que as áreas importantes. É muito fácil deixar a emoção guiar a política. Já vimos porque é uma ideia ruim. Ele disse na postagem, das suas últimas postagens, né? E foi vítima do novo coronavírus. Então, eu acredito que a gente deve sim ter a prevenção, saúde em primeiro lugar, mas olhando também para o setor da economia. Jamais a gente pode deixar. A gente sabe que essa parcela é a do governo, essa contribuição vem do governo. Ele tem que vir do governo, a gente tem que cobrar isso dessas autoridades maiores. E isso é um exemplo, né? Muito obrigado pela parte, senhor vereador. Então, já eu concedo a parte, novo vereador. Vai querer a parte? Já eu concedo. Quando eu vejo as pessoas usando de ação humanitária, isso é louvável. Parabéns. Mas a gente tem que usar nossas ações humanitárias voltadas aos nossos vizinhos, aos nossos amigos que passam por dificuldade. Mas a saúde pública é dever do Estado. Nós já pagamos imposto suficiente para ter isso aí. Então nós temos que exigir e cobrar do Estado a saúde pública. Nós temos que exigir isso e cobrar, porque é um direito e um dever do Estado. Ações humanitárias têm que ser voltadas ao seu vizinho, ao seu amigo que está lá sofrendo, que não tem nada para comer. Então, tudo que for relacionado à gestão pública, a gente tem que cobrar, porque isso aí a gente já tem por direito, porque somos pagadores de impostos. Concedo a palavra concedo a parte ao novo vereador Jean Paraibano. Ok, presidente. Eu quero aqui também pedir o apoio dos colegas vereadores, né? Que eu desde criança, senhor presidente, eu acompanhei a nossa guerreira, né? Essa mulher. Eu sempre fui um admirador de Vilma de Farias, né? Que hoje que ela esteja no céu, que Deus a abençoe. E sempre acompanhei Fátima Bezerra, né? Fátima Bezerra é governadora do estado, sempre eu a acompanhei. E sei que esse é um momento
senhor presidente, esse é um momento que eu, vereador Jean Paraibano, inclusive vou pedir o apoio até dos meus pares, para nós juntos, né, fazermos um pedido ao governo do Estado, o que é que a nossa governadora, nesse momento, com quantos aparelhos respiratórios ela pode atender, não a gente, e sim a população de Santa Cruz, porque, queira quer não, é a região Trairi. Correto, presidente? É a região Trairi. Né? Santa Cruz, a partir de segunda-feira, já vai estar com 3 aparelhos respiratórios. Né? Então, eu acho que nós devemos cobrar. Pronto, o deputado Nelton Queiroz, onde teve aproximadamente 800 votos nessa cidade, irei fazer um requerimento para ele, irei colocar nas redes sociais, e eu quero saber, porque o deputado Nelton Queiroz, se não me falha a memória, ele tem emendas impositivas que não foram, que está lá, né? E eu quero saber as emendas impositivas do deputado Nelton Queiroz, que eu vou cobrar dele. E eu quero que ele ajude a população de Santa Cruz, que agora eu estou precisando dele. Não, mas essas emendas, elas têm como ser convertidas, né? Elas têm as emendas impositivas do deputado Nelton, os deputados sentem, convertam as emendas e mandem para a Prefeitura de Santa Cruz para comprar aparelho respiratório. Porque eu vou cobrar a governadora Fátima, irei cobrar também ao deputado Nelton Queiroz, irei cobrar a Zenaide, né? Porque ela teve o meu total apoio da minha família, do meu povo e de Santa Cruz, como também temos o deputado Tomba, né? O deputado Tomba, lembrando que Santa Cruz é a capital do Trairi. Temos o deputado Gustavo Carvalho, né? Então é a hora de nós somarmos força. Não estou fazendo politicagem, né? Agora nós temos que ver quem quer ajudar a população de Santa Cruz, né? Eu vou fazer um ofício, né? Um requerimento pedindo à governadora do estado o que ela pode fazer por Santa Cruz. Porque nós sabemos que o estado do Rio Grande do Norte ela tem o dinheiro que não pode ser pago, aquela parcela, é quantos por cento, mais ou menos? 25% do governo do estado, que, por exemplo, se o estado do Rio Grande do Norte arrecada 2 bilhões por mês, então 75% pode ser pago com o pessoal, não é isso? Com o pessoal. E 25%, pronto, essa casa aqui, 30% é da casa. Mas 25% que é 500 milhões mensais que fica para o governo do estado. Nós temos que falar limpo. É hora de cancelar tudo. Né? Está tudo parado, lá tem as locadoras de veículo, entrega os carros. Vamos comprar aparelho respiratório. Nós temos que estar juntos com o coração e com o sentimento. Chegou aqui em Santa Cruz 50, 100 aparelhos, pronto. E aí? Parabéns à população e vida que segue. Correto, senhor presidente? Obrigado pela parte. Poderíamos, então, fazer um requerimento coletivo. Todos os vereadores solicitando o governo do estado esse suporte à região do Trairi. Eu vou conceder ao vereador João Victor, em seguida eu concedo a Vossa Excelência. Pronto, presidente. Obrigado aí mais uma vez pela parte. Dizer que nosso mandato também concorda com a questão do requerimento coletivo, né, entre os deputados aqui, que todos os vereadores apoiaram, o deputado estadual, federal e tal. Eu também aqui quero passar uma notícia sobre o deputado João Maia, né, que destinou 100% da sua emenda de 14 milhões e 600 mil reais para a saúde diretamente alocados aos municípios do Rio Grande do Norte. Ou seja, todos os municípios do Rio Grande do Norte irão receber a parcela significativa do deputado João Maia, que destinou para todas as cidades. Então, é importante sim que a gente possa fortalecer, dizer mais uma vez que os empresários do Rio Grande do Norte estão unidos. Marcelo Queiroz, que recebeu aqui o título de cidadão santacruzense, recentemente eu vi umas postagens nas suas redes sociais, no qual os empresários se reuniram e entregaram máquinas de respiratórios que estavam quebradas há muitos e muitos anos no estado. Os empresários se uniram, consertaram e compraram mais máquinas para o governo do estado. E é importante, presidente Fábio Dias, essa sugestão, que a gente possa sair daqui hoje decidido a esse parlamento a fazer sim esse requerimento coletivo, todos os vereadores possam assinar e mandar para os órgãos competentes, né? Deputados, governo do estado, deputado estadual. E é importante dizer, Jean Paraibano, sobre as emendas impositivas do deputado, como você nos falava, que 25% dessas emendas impositivas tem que ser destinado para a área da saúde. E este é o momento que a saúde mais precisa no mundo, não só no estado e não só no município, mas no mundo. E é importante que essas emendas sejam encaminhadas a todos os municípios
assim como a questão do fundo eleitoral, 2 bilhões de reais. Então, nós poderíamos fazer o seguinte, a gente enviava o requerimento para o governo do Estado, coletivo, enviaremos para a Assembleia Legislativa solicitando aos deputados que dê prioridade às suas emendas parlamentares para os municípios, por região, por exemplo, a região do Trairi, a região do Seridó, né? Então, iremos fazer, no caso, 2 requerimentos, não é isso? Isso, e especificando que é para compra de aparelhos respiratórios. Com a palavra, o vereador Marcos. 5. Ok, obrigado. É louvável tudo que está sendo tratado nesta tarde aqui, e ainda acho, doutor Zé Francisco, e penso, que a medida preventiva ela é uma das mais importantes a serem tomadas, não é? Recentemente, Jean, eu fiquei sabendo que 2 empresários do Rio Grande do Norte, aqui do nosso estado, eles entraram em parceria para fazer doação de álcool gel. Isso para os municípios, certamente pelas secretarias, né? E conversando aqui com o presidente desta casa recentemente, ele também passou a preocupação dele, né, com relação ao caos que está sendo instaurado no nosso país e nosso estado do Rio Grande do Norte. E ele me dizia, compartilhava comigo, da preocupação dele e o que fazer. Então, esse é um momento importante em que, nesta tarde, essa Câmara se reúne, enquanto legisladores, para tomarmos essas medidas. Então, eu até sugiro ao presidente, como já foi dito aqui, que vai sair requerimentos aqui, né? E até sugiro que esses requerimentos também possam ir para vários tribunais do nosso estado que têm recursos para que eles possam destinar para o nosso município, né? Eu acredito que até no próprio fórum aqui do nosso, né, município tenha recursos também. E isso seria interessante a gente verificar, João Vitor, onde está esses recursos. Nós juntos nós iremos pesquisar, Paulo César, para ver onde está esse recurso, e aí nós direcionarmos também ofícios ou requerimentos, seja como for o documento que seja exigido necessário, para que nós possamos também sermos alcançados. Porque, conforme nós temos um médico aqui em nosso meio, né, um legislador médico, que eu creio que ele há de concordar comigo que a prevenção, Jean, é uma das medidas mais importantes a serem tomadas, porque quando a doença já está instaurada no corpo humano, aí vai depender de uma situação muito mais complicada, Paulo César. Né? Como o senhor tem, por exemplo, uma pessoa da área de risco por ter a diabetes, né? Eu também tenho sou portador de uma doença respiratória, assim, no sentido de facilmente eu gripo, está entendendo? Eu acho que é uma deficiência, talvez até de vitamina C. Então, eu sugiro ao presidente desta casa que seja feito também esse requerimento e destine para os órgãos competentes, aqueles das quais possam ajudar também o nosso município. Eu sei que tem muitos municípios já precisando desse apoio, mas nós estamos aqui para, né, alocar recursos para o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Gostei. Ok, vereador. Obrigado. Olha, o vice-presidente aí falou, parabéns, né? Então, eu acho que nós estamos já num caminho que já está, né? Lembrando que Santa Cruz é a região do Trairi, né? Nós já lembramos do Fórum de Santa Cruz, com certeza o Fórum de Santa Cruz, e eles vão se tiver dinheiro em caixa, eu acho que eles podem doar 1 ou 2 aparelhos, aproximadamente custa entre 50 e 55 mil cada. Nós temos também que fazer que tal essa sugestão de cada prefeitura que nós temos vizinho, porque quando um paciente lá adoecer, eles vão deixar lá ou vão enviar para cá? Para que aquela prefeitura doe 1 ou 2 aparelhos. Por exemplo, vou citar meus amigos, não sei como é que está o caixa da gente aqui sobre os 30%. Os 30%. Até me perdoe, mas se teria...
Porque se, dependendo do caixa aqui, que eu não sei como está, se Vossa Excelência, eu acho que o poder, se fosse o caso, da gente fazer uma doação, se tem como 53 mil, informava o Poder Judiciário, nós aprovava aqui o projeto, matéria. Eu já estou procurando ver isso com assessoria jurídica, Bom, meio legal. Meio legal, né? não. Porque o duodécimo, a gente pode fazer essa transferência legalmente no final do ano. Agora, a assessoria jurídica está vendo se é uma possibilidade de como a gente deve fazer isso agora. Porque a gente sabemos que depois eu posso responder isso por área administrativa. Presidente. Né? Mas eu já autorizei, né, a assessoria jurídica da casa, para que eles, junto com a assessoria jurídica do município, pudesse ver uma forma que eu pudesse contribuir, né, legalmente falando. Eles já estão estudando este caso, né? Mas dizer que esta casa aqui está de pleno acordo para poder contribuir também diante de toda essa pandemia que está se alastrando. Deixa eu só terminar. Então, é o seguinte, se já pode fazer isso aí, tudo bem, caminho. Eu acho que quem pode mais um dia querer prejudicar se chama o Tribunal de Contas, né? Então, enviaria o ofício, né? Enviaria o ofício para a promotoria, para os juízes que nós temos na nossa cidade, informando se eles estão. Porque se ele disser que não, olha, os vereadores, olha, nós queremos ajudar, agora fulano não quer, né? E também enviar os ofícios para quem de direito. Nós, vereadores, fazemos uma parceria com os empresários de Santa Cruz. Cada aparelho custa 53 mil, um exemplo. Porque é questão de vida. Correto, doutor José Francisco? Não é questão de vida? Né? Não estou querendo, olha, acabou a política. Né? Agora, lembrando também, informar a população também, o salário de um vereador, R$ 4.500, quando vem com desconto, só fica R$ 3.500 e pouco. Porque tem gente aí fora, 4.200, exato. Tem gente aí fora que acha que um vereador ganha 20 mil. Nós temos que informar a população isso aí. E nós temos também que fazer o pedido coletivo, se tiver condições, se essa casa doar um aparelho, que coloque no nome do presidente, de todos os parlamentares, é um gesto lindo, brilhante. O prefeito Ivanildo, que ele se sensibilize, sente conosco, e aí, estou de acordo, né? E o prefeito Ivanildo corte e gaste onde for para cortar. Olha, pessoal, estava essa reforma, vamos parar tudo, é aparelho respiratório. Porque o que importa é a vida. Política aqui é o que menos interessa. O meu ponto de vista. Obrigado, presidente. Tem alguns critérios, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado tem muito dinheiro em caixa, mas para eles tem que ter todo um processo para que eles possam passar esse recurso para ser direcionado à saúde pública. Né? Tem todos uns critérios que impedem que a gente tome medidas que seria bom para a população, que nos impede porque existem leis que nos impedem de ter que fazer isso. Né? Nós sabemos muito bem disso. Eu me reuni ontem com os vereadores, ontem aqui, e confesso a vocês que a gente procurando uma solução para a gente poder dar nossa contribuição. Os presidentes de câmaras do Estado, Jean Paraibano, que eu participo do grupo, todo mundo preocupado para ver como era que a gente poderia encontrar uma solução para dar a nossa contribuição. Uns sugeriram que todos os presidentes se reunissem para que a gente se reunisse para comprar aparelho respiratório, mas, segundo a informação que eu obtive, parece que tem 2 fábricas que fabricam aparelho respiratório e tem um porém, o governo do Estado está comprando, o presidente está comprando toda a produção e liberando essas compras apenas para os hospitais privados, ou seja, pode acontecer o seguinte, a gente tem o dinheiro para comprar os aparelhos respiratórios, mas não tem o aparelho para comprar. Tem essa questão ainda também. Né? Tem essa questão. A situação é séria. Eu fico buscando soluções. Desde o dia que aconteceu tudo isso, que eu tive que tomar a medida seguindo a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas do Estado, diversos poderes tomando decisões para fechar os poderes por 15 dias, isso foi doloroso para mim. Hoje nós estamos fazendo uma sessão aqui sem público, sem ninguém. Essa Câmara aqui que a gente via lotada, todas as sessões, a que ponto nós chegamos? Então são muitas ideias brilhantes que nós temos, mas não estamos amparados legalmente para tomar decisões. E não adianta chegar aqui para tentar fazer média com a população, simplesmente para fazer média, dizer que não vou doar meu salário, não vou comprar um aparelho respiratório. Tem um aparelho para comprar? Aonde vai comprar? Quem vai fornecer? Tem tudo isso também. Né?
Eu pedi que Vossa Excelência fale no microfone. Os EPIs ainda não chegaram nos hospitais porque não tem material suficiente para entregar aos hospitais. Quer dizer, não chegou ainda porque não tem. A procura é muito grande, a demanda é muito alta. Então, a maioria dos hospitais não tem recebido os EPIs, que são óculos, máscaras, que é uma máscara específica, aquele protetor facial para os profissionais, entendeu? Aquelas roupas que protegem. Então, são coisas que a gente o pessoal tenta comprar e não consegue, entendeu? É muito difícil. Aqui, eu vou pedir até o público que nós estamos fazendo uma sessão extraordinária, mas aqui, como é um caso atípico, eu estou abrindo mão de todos os vereadores poderem se expressar, falar os seus sentimentos, porque é aqui onde a gente tira ideias, surge ideias, né? Porque a gente sabemos do tamanho da preocupação, então hoje, regimentalmente, praticamente, pela hierarquia do Poder Legislativo, eu estou fugindo até de algumas regras, cedendo a parte dos vereadores, mas é assim, nós estamos aqui unidos, e com essa união de força, concedo a palavra ao vereador João Vitor. Só complementando aqui o discurso do Dr. Zé Francisco, que vale a pena a gente sempre estar lembrando e frisando esse ponto, vereador Marcos, que países de primeiro mundo, como os países da Europa, que estão localizados na Europa, né, estão sofrendo graves consequências com o vírus. Imagina a situação do Brasil, né, que na teoria nós temos a melhor saúde pública do mundo, mas na prática é totalmente diferente. A gente que vivencia esses atendimentos sabe como é que funciona. Pronto, ontem eu estava prestando atenção em um determinado supermercado que tinha chegado álcool 70 em gel. Botou o preço de R$10. Uma hora depois, não tinha mais o álcool. Já tinha outro estabelecimento vendendo o mesmo álcool a R$14. Foi comprado lá. A sacanagem também de alguns comerciantes é muito grande, vereador Jean. Tinha um determinado supermercado ontem vendia o álcool gel de R$10, álcool 70. Com meia hora acabou o álcool gel lá. Tinha outro estabelecimento vendendo o mesmo álcool que foi comprado lá a R$14. Muitas pessoas se aproveitam desse momento para fazer a sacanagem com quem necessita desses EPIs, né? E muitos estabelecimentos aí que estão funcionando já estão sem álcool 70. Hoje lá na loja eu passei, a gente tem comércio também aqui na cidade de Santa Cruz, tinha 4 dedos no vidro daquele álcool. Amanhã, se a gente não conseguir comprar, já não tem mais álcool. Mas muitas pessoas estocando e ganhando muito dinheiro em cima desses produtos. Farmácia onde uma máscara custava 25 centavos, passou a ser R$ 1,99. 400%, um lucro abusivo. Vale a pena a gente sempre frisar esse ponto também. E ver que a maior parte da sacanagem não parte também do poder público. Pessoas que estão aproveitando esse momento para ganhar dinheiro, enriquecimento ilícito. Então a gente vai frisar aqui, como o vereador Jean vinha dizendo, a assessoria jurídica deve procurar um meio legal para que parte desses recursos sejam destinados à saúde. Eu, particularmente, até o momento, não sei um meio legal. O meio legal que a gente sabe é que, se os recursos não foram gastos, devem ser repassados para os poderes no final do ano. Eu, particularmente, nunca vivenciei, acho que aqui a gente nunca vivenciou um momento tão crítico quanto esse. Isso é história que a gente está construindo aqui nesta casa, vereador Zé Francisco. Nós estamos vivenciando o momento mais crítico do mundo, não só desse país, do mundo. O mundo vivencia um momento muito crítico. Então, acredito pela competência que tem o assessor jurídico dessa casa, procure aí exercer a sua profissão encontrando o meio legal, para que esse parlamento também possa deixar a sua contribuição. Isso a gente vai fazer o máximo, enxugando gastos, tudo, para que a gente possa investir maciçamente. Na verdade, doutor Zé Francisco, tudo isso deveria ser investido lá atrás. Saúde pública deveria ser uma prioridade em todos os anos. Mas que mal tem todo o povo, né, principalmente o brasileiro, de só investir no momento de necessidade, só investir no momento de crise, só investir no momento que as pessoas estão comprometidas. Fica aqui o nosso apelo. Com a palavra, o vereador doutor José Francisco. A gente tem um exemplo dos países da Europa que estão passando pelo mesmo problema, já estão quase no finalzinho, alguns países,
E nós sabemos que aqueles países, tem uns que têm saúde pública também, tipo o Brasil, como a França, a Espanha e a Itália, que a situação lá de morte é muito alta. Mas também nós temos o exemplo da Alemanha. A Alemanha é um exemplo, porque a saúde da Alemanha é muito melhor em relação a esses outros países. São países de primeiro mundo, mas que investem mais na saúde, no caso a Alemanha, do que os outros países. Os próprios Estados Unidos, lá não tem saúde pública, e cada um paga pela sua saúde, diferentemente daqui do Brasil, e lá estão passando a situação mais difícil do que nós, do que esses outros países, que a gente também está passando, porque lá não tem leito suficiente para todo mundo. Então, o epicentro agora mudou para os Estados Unidos, e lá a situação também vai ser calamitosa, e está calamitosa, porque já vai quase 100 mil pessoas que contraíram esse vírus. Um problema maior é que esse vírus é altamente contagioso, diferentemente das outras doenças que foi citada aqui, que são doenças que elas levam um tempo grande para aparecer. Então, todo mundo não vai adoecer ao mesmo tempo. O H1N1, ele apareceu, mas foi muito mais lento. A contagiosidade do H1N1 foi menor do que o coronavírus. Então, são doenças que aparecem, mas não tem um pico tão alto quanto o coronavírus. Então, o problema do coronavírus é a sua contagiosidade, a sua transmissão, ele é altamente transmissível. Então, quando chega a um determinado momento, ele é uma curva vertical. Então, praticamente todo mundo adoece na mesma hora. O que se faz é tentar conter esse avanço, isolando as pessoas, para que essa curva diminua e que as pessoas não adoeçam todas ao mesmo tempo. Porque se adoecer todo mundo ao mesmo tempo, a saúde entra em colapso. E entrando em colapso, muita gente vai morrer por falta de assistência. É essa a realidade. A gente sabe muito bem que a economia é uma coisa essencial. A gente não vai dizer que não é essencial. As pessoas precisam trabalhar para sobreviver. Muita gente não tem de onde tirar para pagar a água, a luz, a sua alimentação. Então, essas pessoas vão sofrer porque não tem como adquirir a sua sobrevivência. Mas a questão da saúde pública é uma questão emergencial. Então, os governos, tanto municipal, estadual, federal, eles têm que aí entrar para amenizar o sofrimento das pessoas. O próprio governo do estado já liberou a alimentação dos restaurantes populares para ser de graça. É uma maneira de você fazer com que amenize o sofrimento de algumas pessoas. Tem gente fazendo doações, cesta básica, alguma coisa assim, para amenizar, porque muita gente não vai ter condição de comprar, de sobreviver e ficar até o final dessa pandemia, que um período de abril, maio e junho é um período muito escuro para nós. Nós não sabemos o que vai acontecer nesses 2, 3 meses. A tendência é que, a partir de setembro, a gente entre numa fase melhor e se estabilize, entendeu? Mas em abril vai ser um caos. São Paulo já está muito complicado, o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, são os estados onde estão mais atingidos. Mas o Ceará também já tem muito caso, Pernambuco já tem muito caso, o Rio Grande do Norte já tem 28 casos confirmados. Então, são todos os estados que, pouco a pouco, vão aumentando a sua quantidade de pessoas contaminadas. E outra coisa, a gente diz, mas vai ter a cloroquina, uma medicação que vai... Essa medicação usada para a malária, ela é usada experimentalmente, não tem nada científico ainda. São pessoas graves que tanto faz dar como não, porque vai ver se realmente surte algum efeito. Mas, teoricamente, ninguém tem certeza que isso vai... O excesso também pode ser prejudicial. Entendeu? A Organização Mundial de Saúde falou que nós poderíamos ter em torno de
500 mil pessoas mortas. Né? E ainda disse que a vacina é uma previsão de 18 meses para sair. E um detalhe, o vírus é altamente mutante. O que é um vírus que muta? É que ele se modifica rapidamente. Então, um vírus que estava lá na China, que foi para a Itália, que veio aqui para o Brasil, eles se mudaram, eles se modificaram. Houve uma mutação da China para a Itália e da Itália para aqui. Então, a vacina fica mais difícil por esse fator dele ser mutante. Aí complica muito mais a situação. Então, por isso que a gente tem que ter responsabilidade de tentar evitar o contágio e evitar esse pico muito alto, que o Brasil inteiro não vai ter condição de conter essa pandemia e dar assistência a todo mundo. Aí diz, só o idoso morre acima de 60 anos. Eles morrem mais, porque eles são mais frágeis, tem problema renal, tem cardiopatia, tem hipertensão, são pessoas que têm a saúde, a imunidade mais baixa. Mas o jovem, ele não está imune, não. O jovem pode morrer também, entendeu? Então, não é uma doença que só atinge o idoso. E muitas vezes o adulto jovem sobrevive porque a sua resistência física é maior. Então ele vai para o respirador e sai. A gripe espanhola matou 50 milhões naquela época. Mas naquela época nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. Naquela época, o pessoal chegava a adoecer e morria. Hoje, você tem os aparelhos, tem UTI, o paciente vai lá. Se nós tivéssemos naquela época, o corona ia matar muito mais do que a gripe espanhola. Obrigado, senhor presidente. Então, não tendo mais nenhum orador, convido o primeiro secretário para fazer a chamada nominal dos senhores vereadores para dar início à ordem do dia. Jadson René, Marcos Celito, Dr. José Francisco, Jean Paraibano, João Vitor, Paulo César Beju, Tarcísio das Horteiras que os fala, Renato Locutor e Fábio Dias. Pronto, presidente. Havendo quórum regimental suficiente, submeto em primeira e única votação o Decreto Municipal de número 1851, de 25 de março de 2020, decreta o estado de calamidade pública no município de Santa Cruz, em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, com a repercussão perante o artigo 65 da Lei Complementar Federal de número 101, de 4 de maio de 2000, e de outras providências. Autor, Executivo Municipal. Então, eu não vou submeter em votação nominalmente não, eu vou submeter em coletivo. Então, submeto, não tendo quem queira discutir, submeto em votação. Quem estiver a favor, permaneça como se contra. Quem for contra, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Mais uma vez, parabenizar os senhores vereadores, juntos, unidos, aqui, pelo bem de Santa Cruz, e vamos nos reunir mais vezes para debater internamente e assim vamos juntos seguir essa luta e essa guerra que está se alastrando no planeta, que é o coronavírus. Nada mais tendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Muito obrigado a todos. Quer comprar um celular novo, mas está sem dinheiro? Corre lá na Santa Crucel, a melhor loja da cidade com o melhor atendimento e produtos de qualidade. Lá você também já faz o cartão da loja e recebe na hora. Na Santa Crucel você não precisa de dinheiro e nem comprovante de renda e tem ainda 45 dias para pagar a primeira parcela. Celular e eletroportáteis só na Santa Crucel. Toda loja em até 12 vezes sem juros. Fone 3291-3292 ou 9822-2613. Santa Crucel, 2 lojas no centro de Santa Cruz, Rua Cosme Ferreira Marques, número 13, e a outra na Rua Ferreira Chaves, número 37, de frente à Prefeitura. Santa Crucel, ligando você.